Fala galera, meu nome é Felipe, criador do canal Técnico aí. Hoje aqui no canal eu decidi trazer para vocês como eu consegui fazer com que esse Vapor Mod, como vocês preferirem, voltasse à vida. Agora ele está funcionando perfeitamente. Eu fiz o reparo e depois que eu fui lembrar de fazer uma gravação, já que tem poucos conteúdos desse nicho no YouTube. Vamos lá, eu vou desligar ele aqui que eu vou refazer o passo a passo que eu fiz para que ele retornasse a funcionar, ok? Então bora lá. Primeiro a gente tira essa parte de cima. Já separei aqui duas chavinhas. É uma Torque bem pequenininha e uma Phillips menor ainda, para soltar esses parafusos aqui em cima. Então a gente já começa soltando eles. Vou soltar esses três parafusos que possui aqui em cima. Essa chave aqui tá sem imã, então ela complica um pouco o baile que a gente está querendo fazer. Vamos lá, soltando os três. E embaixo aqui, já vou mostrar para vocês, possui mais, se eu não me engano, são 6 parafusos Phillips, que são bem pequenininhos. E aí, por isso que eu tô usando esse joguinho de chave, que é um joguinho de chave bem baratinho. A gente encontra aí em oficina eletrônica, talvez até em material de construção. A gente encontra esse joguinho de chave. E é bem baratinho, compensa ter em casa, não só para esse tipo de serviço. Então vou agora pegar aqui a Phillips, são 6 parafusos mesmo. Vamos soltar aqui. Agora a gente vai puxar isso aqui um pouco para cima. A gente puxa ele para cima. E aí reparem que este fio ele é soldado aqui. Ele é soldado nesta área. Então a gente vai precisar de um ferro de solda. Tem um ferro de solda aqui. Ele não está esquentando muito porque ele é 220 e ele está ligado na tomada 110. Então ele vai me dar um pouquinho de trabalho porque essa área ela tem que estar um pouco quente. Como eu já efetuei o reparo, a solda que está aqui, ela não é LED free. Normalmente é LED free que vem e ela é uma solda que precisa de uma temperatura maior, né? Você vai ter que colocar bastante calor para que solte ali e ela entre no seu ponto de fusão e ela derreta o stein. Bom, a gente soltou ali já. Agora a gente vai colocar os dois dedos aqui dentro e vai puxar essa outra parte aqui. Para uma primeira desmontagem ela é um pouquinho difícil, mas aqui no meu caso foi bem fácil. Vai sair aqui perfeitamente, como vocês estão vendo. Vocês vão puxando com cuidado, tá? Se sentir alguma resistência, dá uma olhada aqui pra cima. Não sai puxando não, porque normalmente o que dá trabalho e o que enrosca é essa borrachinha aqui, ó, que tá em cima do display. Bom, aqui a gente removeu, a gente já tá com o mod aqui na nossa mão. Vou remover isso aqui para não ficar atrapalhando. É uma proteção do display. Enfim, o que foi feito para que este mod voltasse a funcionar. Já vou soltar aqui também dessa carcaça para eu ter acesso na parte inferior da placa. Reparem que aqui possui esse botão, que é quando você fecha esse compartimento da pilha, ele mantém esse botão pressionado. E reparem que tem um fio dele aqui, então a gente tem que tomar muito cuidado com esse fio pra gente não arrebentar ele. Por quê? Tudo que eu fiz aqui eu consegui fazer sem eu desmontar completamente. Por quê? Tem um outro fio curto aqui. Isso aqui, se for necessário para vocês, como passo a passo aqui, vocês vão entender o que foi feito. Aí vocês removem para vocês terem maior mobilidade aqui da placa. Mas no meu caso aqui não foi necessário, porque eu fiz a troca apenas de um capacitor SMD aqui embaixo. Depois eu vou ligar ali o microscópio só para vocês entenderem o que é um capacitor SMD. Mas aqui tem um capacitor SMD, esse é um GIN 160 e ele estava em curto, eu tive que efetuar a troca dele. Eu peguei de uma placa eletrônica de um receptor de televisor e tive que trocar também este capacitor, essas duas unidades e este diodo SMD. Então vamos lá? Então eu tenho vídeo aula aqui no canal ensinando a como utilizar o multímetro e para essa situação a gente vai precisar saber utilizar eles. Então a gente vai pegar a ponta de prova e vai fazer a medição dos capacitores SMD. Capacitores SMD são esses componentes. Eles sempre vão ter mais ou menos essa aparência. Então a gente vai pegar uma ponta de prova de cada lado do capacitor e ele não pode bipar o meu multímetro. O multímetro está em escala de bip. Ele não pode bipar. Se ele bipar, deixa com uma mão aqui complica, hein?
Mas se ele bipar, significa que esse capacitor está em curto. Se ele estiver em curto, a gente já sabe que tem que ser trocado. Porém, é um detalhe. Este capacitor, ele está ligado a uma malha. Então, por exemplo, se um capacitor desse estiver em curto, ele vai fazer com que todos os outros capacitores e todos os outros componentes dentro desta malha entrem em curto. E aí eu indico para vocês fazer o seguinte: vocês tiram da escala de bip, para não ficar bipando o tempo todo e chateando. Isso é um macete para tentar ser mais rápido. E vocês vão medir na resistência dele, resistência do curto. Vai dar uma resistência bastante baixa, vai dar mais ou menos o que der aqui dessas duas pontas de prova tocada, ponto 90, enfim, vai ficar oscilando, ponto 85, 84, e vocês vão fazendo a medição de capacitores por capacitores até encontrar o que tem menor resistência. Então, por exemplo, deixa eu acender aqui novamente. Então, por exemplo, se eu tocar a ponta de prova aqui, ele vai constar para mim aquela resistência baixíssima. Agora ele constou 0,42, aqui é muito baixo. Vocês vão fazendo a medição, que depende da área que eu toco aqui. No caso do componente, sempre vai ser a ponta. E vocês vão fazendo a medição de todos os capacitores, o que constar menor resistência no visor vai ser o primeiro que vocês vão remover. Se for de fato o que tiver menor resistência, muito provavelmente o curto já vai sumir, porque o multímetro ele vai estar fazendo a medição da onde tem menor resistência. Então essa é a dica que eu dou para vocês. E o diodo nessa mesma escala aqui, onde tem várias outras escalas, eu vou apertar Select de novo, vou até a escala de diodo e vou fazer a medição desse diodo. O diodo ele tem sua peculiaridade porque ele só deixa conduzir eletricidade de um lado. Muito provavelmente aqui ele vai mostrar que está conduzindo os dois lados, mas ele não está. Por que que ele faz isso? Porque ele está em placa, né? Então em placa há vários circuitos, enfim. Então a maneira correta de você fazer a medição desse componente é você retirar ele da placa e fazer a medição. Então como que tem que ser essa medição? Essa medição tem que ser da seguinte maneira: vocês vão colocar a ponta de prova um em cada ponto dele e vai dar um valor no visor que eu deduzo dizer que vai ser algo próximo a 600, né, ponto 600, e do outro lado ele tem que dar OL, ele tem que dar uma resistência altíssima, porque ele não deixa conduzir. No caso, como ele está em placa, ele está fazendo uma medição ali, mas na verdade ele tem que dar isso, ele tem que continuar assim, OL. E aí, se ele fizer isso, significa que ele está bom. Agora, se ele fora da placa continuar fazendo essa medição de corrente passando dos dois lados, aí vai precisar efetuar a troca dele também, ok? Agora eu vou dar uma outra dica que também é muito importante, que é o seguinte: esse Vapor, ele estava entrando muito juice por aqui, mas muito mesmo. Então a primeira vez que eu fiz a desmontagem dele para manutenção, ele estava bastante melejado, bastante mesmo. E talvez, na verdade não é nenhum talvez, muito provavelmente é por conta disso que esse Vapor, esse mod parou de funcionar. Então comprem aí também um limpa-contato, um spray ou um álcool isopropílico e faça a descontaminação dessa placa, porque por mais que este modelo, que é o GN 160, ele é resistente à água, né? Ele não é prova d'água, ele é resistente à água, ele ainda assim deixou bastante juice entrar, que eu acredito ter sido o causador da queima deste aparelho, ok? Outra dica também que é bem importante é nesta região aqui. Vamos abrir aqui para ficar mais fácil. Nesta região aqui, todo o juice que entrava por lá e passava pela placa, o excesso parava sempre aqui, sempre. E aí isso aqui estava criando uma resistência para a pilha. Então ele não estava conseguindo fazer com que a pilha conduzisse eletricidade também. Ou seja, peguem essa parte, a câmera não vai pegar, eu acredito, mas peguem essa parte, passe um bombrilzinho, passe algo aqui para fazer com que limpe o contato, porque apenas o álcool isopropílico ou o limpa-contato não vai fazer com que é uma crosta que cria aqui, não vai fazer com que ela saia. Então aqui vai ser necessário raspar, diferente daqui, e aqui não dá pra gente raspar. Então foi feita toda a descontaminação dessa placa. Eu passei também o soprador da estação para que ressoldassem aqui algum componente que poderia estar com solda trincada, enfim, algo do tipo, mas isso eu fiz apenas por fazer, não era necessário. E um outro detalhe: depois que vocês fizerem a descontaminação, no caso deste não foi preciso, mas pode ser que esteja com corrosão entre os componentes. Por exemplo, isso aqui é um componente, pode ser que aqui entre as perninhas esteja corroído, isso fazendo com que faça uma má condução elétrica ou até mesmo deixe de funcionar. Então, se vocês notar alguma corrosão em alguma área aqui, qualquer área aqui na verdade, refaçam a soldagem, né, com ferro de solda, com a estação, não sei. Refaçam a soldagem para que não haja mais problema, porque senão você faz todo esse processo de descontaminação, troca de componente, e no final das contas, quando vocês montar, ele não venha funcionar, porque tem algum componente aqui que ainda está com corrosão. Vocês
só fez a limpeza, mas não fez a ressoldagem, e aí ele não está deixando a condução elétrica passar, ok? Eu não vou fazer um vídeo aqui explicando como montar agora, porque é só o inverso do início do vídeo, beleza? Então é isso aí, galera, se inscreva no canal, abraço, deixa o like e até logo!